Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, ele, na minha opinião, minha humilde opinião, tem bolsonarista aí que fala que ele vai chegar à presidência da República. Deus nos livre dessa situação. Mas eu acho que ele vai ter vida curta. O deputado federal Nicolas Ferreira vai ter vida curta, porque ele tem alguns métodos, digamos assim, muito extremistas, não é? E que dentro da política não é admissível tais condutas. Por exemplo, ele agora está fazendo vídeos e atacando deputados, senadores, colocando os candidatos desses partidos em vídeos. Por quê, Andréa? Porque esses partidos e esses políticos não concordam com o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou seja, se você não concorda comigo, não aceita que eu quero o impeachment de Alexandre de Moraes e você não se junta com a gente, você é inimigo, você não presta, você é bandido, você não merece ser votado, etc. Isso é censura. Isso é ditadura que Nicolas Ferreira quer impor. Então, o Nicolas Ferreira, na minha percepção, tem vida curta na política. Pode anotar isso aí. Nicolas Ferreira tem vida curta na política e, judicialmente, ele vai ser pego. Pode esperar que ele vai ser pego. E outra situação, vai ter troco. Ele está atacando deputados, senadores, fazendo vídeos, mostrando os candidatos desses partidos e falando, não vote, não sei o quê, porque não ganhou o impeachment de Alexandre de Moraes, atacando o PSD e atacando o Rodrigo Pacheco, porque Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, já disse para ir trabalhar, para esse povo ir trabalhar e parar com esse trem de ataque à Suprema Corte, de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca ocorreu na história da nossa democracia. Eu vou colocar aqui para você um vídeo de Nicolas Ferreira, um pedaço, um tico-tico, para você entender o desespero de Nicolas Ferreira. Isso para mim é desespero. Sabe por quê que ele está tão desesperado? Esse é o vídeo que ele colocou, eu não vou botar só um tico-tico do vídeo. Aqui, ó, o inimigo oculto do Brasil, PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco. Aí aqui, durante o vídeo, ele coloca os candidatos do PSB, vários candidatos do PSB, como se fossem criminosos e para o povo não votar neles. E eu vejo o que ele fala aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Será um grande tiro no pé. E esse moleque não merece ser deputado federal. Não merece receber R$ 44.000. Ao invés de estar trabalhando para o povo, fica conspirando contra a própria democracia. É interessante que apresentar um crime de responsabilidade de Alexandre de Moraes, ele não apresenta. A única coisa que ele falou aqui, que Alexandre de Moraes abusou quando bloqueou o X. Não abusou, não. O Alexandre de Moraes está muito comedido. Se fosse eu, já tinha decretado a prisão de Elon Musk. Se entrasse no país, ia ser preso. Porque por muito menos aí, tem um monte de gente presa que desobedece a ordem judicial, já é preso logo de cara. Alexandre de Moraes deu multa, advertência, bababá. Só falta a prisão. Então tá devagar. Ou o Nicolas Ferreira tem complexo de vira-lata. Ué, só pode ser complexo de vira-lata. O Nicolas Ferreira não é patriota. Acha que nós somos uma república de bananas e temos que nos sucumbir ao invasor estrangeiro que não quer obedecer à soberania nacional, ordens judiciais, nem mesmo a legislação brasileira que eles mesmos, deputados federais, elaboram. Que complexo de vira-lata é esse? Que patriotismo é esse? Patifaria. Um tico-tico aqui para você entender o tiro no pé daqui. O partido apoia a democracia e seja favorável ao impeachment do Moraes, ou a direita não votará no seu candidato em São Paulo. Que o PSD tome sua posição. Caso contrário, o Brasil inteiro lutará contra o partido que sustenta a ditadura de Moraes. Não, chega, pode tirar.
Deixa de patifaria. Deixa de... O PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco, já tomou a posição. Mandou você, Nicolas Ferreira, e outros, Carla Zambelli, Van Hatten, senador Rogério Marinho, senador Marcos Rogério, senador Marcos Duval, senador Magno Malta, já mandou vocês irem trabalhar. Aí, em relação a essa situação, Otton de Alencar respondeu a esse vídeo de Nicolas Ferreira, que vou repetir, um grande tiro no pé. Nicolas Ferreira ataca o próprio Congresso Nacional, ataca a Suprema Corte, porque quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Será por quê? Será que ele tem rabo? E tem com medo? E tem medo do Xandão? É desespero, porque sabe que Alexandre de Moraes vai botar Bolsonaro na cadeia? Só pode ser. Otton de Alencar falou sobre esse ataque de Nicolas Ferreira ao PSD e a Rodrigo Pacheco. Veja aqui. Sem dúvida nenhuma, se tem um partido que não pode fazer cobrança ao PSD, é o Partido Liberal. Esse partido todo ficou em silêncio no maior problema que aconteceu no Brasil recentemente, a pandemia. E nós fizemos a CPI para mostrar que o presidente não estava comprometido com a vida do povo brasileiro. Além disso, os seus dirigentes de cúpula do Partido Liberal não têm essa história, essa tradição de querer apurar absolutamente nada, sobretudo impeachment de quem quer que seja. Nenhum deles. E outra coisa, o PSD liberou a bancada. Qualquer senador ou senadora que deseje analisar o pedido de impeachment, o requerimento, e achar que tem fato determinado para tanto, ele está liberado para assinar. Mas o que me chama a atenção é que os principais eleitores de Bolsonaro, agora na eleição recente de 2022, não assinaram. Não tenho nada contra, absolutamente, esse ou aquele não assinar. Mas, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, até agora não assinou. O presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, também não assinou. E foi... Opa, não, peraí. O senador Ciro Nogueira, ministro outrora de Alexandre de Moraes, que está falando que Bolsonaro vai voltar em 2026? Ah, não, Otton, ele não assinou o pedido de impeachment? Ah, meu querido, existe um sistema de desinformação tão grande sobre isso, que eu mostrei para vocês aqui, que um senador desafiou os senadores lá a mostrarem o pedido de impeachment que eles, senadores, protocolaram e fizeram contra Alexandre de Moraes. Eu mostrei aqui para vocês semana retrasada. Não tem. Não tem pedido de impeachment assinado agora, recentemente, por senadores. Eles não tiveram a coragem de colocar o nome em um documento. O pedido que tem agora é de deputados federais. E deputado federal não caça presidente, nem ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputado federal não caça ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem pode caçar é o plenário do Senado Federal. E não tem documento pedindo impeachment de Alexandre de Moraes assinado por senadores. Protocolado e pedindo impeachment lá junto com Rodrigo Pacheco. Então, assim, é muita bravata para enganar o gado e manipular o gado. Na hora de fazer, recuam. Na hora de botar assinatura lá, recuam. Ciro Nogueira não tem nada, nem assinou nada, nem nada. Porque eles estão tentando pegar a assinatura de vários senadores para protocolar o pedido, porque não protocolaram. Quem protocolou foi os deputados federais, que vou repetir, não tem nada a ver com isso. Quem faz, quem não faz é o Senado. E para fazer, o Senado precisa da leitura do pedido no plenário pelo presidente Rodrigo Pacheco para dar início. E Rodrigo Pacheco já mandou esse povo ir trabalhar. Caçar o que fazer e trabalhar. E Otton aqui deixa bem claro que nem Ciro Nogueira assinou esse documento.
Então, a partir do momento que Nicolas Ferreira começa a atacar todo mundo, principalmente Rodrigo Pacheco, isso é desespero. É porque está chegando a hora, está chegando o dia que vão se lascar. E uma notícia boa, 2027, quem vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal em 2027? Quem? Oi? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal em 2027. Ai, 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 ai. Vamos ver, Otto, aqui para terminar. Tem revelações importantes. Foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Outro senador, por exemplo, o senador Romário, lá do estado do Rio de Janeiro, que agora está, inclusive, apoiando a candidatura do nosso candidato do PSD no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, também não assinou. Portanto, é... Romário, do PL. O jogador do PL não assinou pedido de impeachment e ainda está apoiando o candidato da esquerda lá no Rio de Janeiro, ó, o Paes. E aí? Ai, ai. Bom não querer tergiversar essa fala, querendo colocar isso na conta do PSD. O PSD tem tido na Câmara e no Senado uma conduta correta, estritamente dentro do regimento, dentro da lei, por parte dos seus senadores e deputados federais, e também pelo nosso presidente Gilberto Kassab. Nós temos que ajudar o Brasil, pensar o Brasil. Essa picuinha não merece a nossa sincera consideração. E detalhe, vou repetir, esse ato do Nicolas Ferreira é tido no meio político como canalice. Como canalice. Ele está colocando a cara dos candidatos do PSB e falando para o povo não votar neles, porque o PSB, embora seja de direita, não concorda com o impeachment de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque não tem crime nenhum de responsabilidade. Aí ele ataca o PSB, ataca os candidatos do PSB e ataca Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. E será um grande tiro no pé. Denota para mim desespero, despreparo e com certeza vai ter consequências. Vai ter consequências. Não é assim que há. Isso é ditadura. Isso é tentar impor censura, ditadura e a vontade dele sobre as outras pessoas de qualquer jeito. Trabalhando de forma vil e canalha. Essa extrema-direita, a direita tem que entender uma coisa, que essa extrema-direita não adianta você passar pano para eles, porque eles atacam todo mundo, eles atacam a direita, eles atacam a esquerda, eles atacam todo mundo que pensa diferente deles. Aí depois fala que a gente que está tentando impor ditadura, mas, na verdade, eles, com as suas ações ditatoriais, é que querem impor censura, ditadura, ataque à democracia. Porque, pelo amor de Deus, se eu não concordo com você, eu sou seu inimigo. É isso que eles estão fazendo. É isso que Nicolas está propagando nas redes sociais. Quem não concorda comigo, quem não concorda com a gente, é inimigo. Na política não existe isso. Na política existe adversários políticos no campo das ideias. E não esse ódio, essa coisa de mentira, de fake news, de censura, de ditadura que Nicolas Ferreira quer impor. Mas sabe o que eu acho, diante desse contexto? Eu acho é pouco. Sabe por quê? Porque a direita, que não é golpista, fascista, passa pano para a extrema-direita no Congresso Nacional. Muitas vezes a direita, por questões de oportunismo e interesses escusos ao interesse público, vota junto com a extrema-direita, às vezes até mesmo só para atingir o governo. E já é vítima da extrema-direita, a direita. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Porque vocês da direita passam pano para esses fascistas. E vocês serão vítimas deles também. Até vocês aprenderem. Quando vocês aprenderem e acordar, aí vocês vão extirpar a extrema-direita da política, porque não existe espaço para extrema-direita na democracia. Eles não aceitam resultados diferentes daqueles que eles querem. Se eles perdem as eleições, tem fraude. Tem fraude, tem fraude.
código-fonte, não sobe a rampa, ditadura, pá, pá, pá. Agora, se eles ganham as eleições, aí não. Aí tá tudo bem. Parabéns, sistema eleitoral. É desse jeito. Por exemplo, você pode esperar. Lá nos Estados Unidos, dia 5 de novembro, vai ter eleições para presidente lá. Donald Tranqueira, da extrema-direita, ele já está preparando o ambiente. E já está falando: se eu não ganhar as eleições, tem fraude. Se eu não ganhar as eleições, vai ter guerra civil aqui. Isso é extrema-direita. Não aceita nenhum resultado diferente daquilo que eles querem. Se a pessoa pensa diferente deles, é inimigo a ser combatido. Não existe na política espaço para isso. Onde entra a violência, a política já saiu há muito tempo. A política é exatamente a arte da dialética, do debate, do diálogo, dos contrários, mas com o mínimo de respeito. Inclusive, não é isso que a gente está vendo, né? No debate, nos debates. Já teve cadeirada. Que vergonha dessa extrema-direita, gente. Eu fico, assim, constrangida de ter que falar sobre isso. Por isso eu vou falar bem rápido, porque, pelo amor de Deus. E bota aí, Nicolas, vai se lascar. Não adianta. Não. Olha a situação aqui, meu querido, em relação ao debate ontem. Teve o debate e um assessor de Marçal deu um soco na cara do outro assessor de Ricardo Nunes. Por um lado, é a extrema-direita se degladiando, não é? Extremista encontra com extremista, dá merda. Foi o que aconteceu aqui. Só que é importante algumas informações. Esse está sendo chamado de assessor de Marçal, não é assessor de Marçal. Ele é sócio de Marçal. Tem vídeos de Marçal falando, é esse aqui, ó. Deu um soco no assessor de Ricardo Nunes. É o Medina. E é interessante que dentro dos gastos até agora apresentados por Pablo Marçal, onde ele mais gastou dinheiro foi com esse cara aqui, ó. Só que esse cara dentro da empresa do sócio, ele parece que é um sócio oculto. Justiça Eleitoral, pode ir atrás. Tem treta. Pelo que tudo indica, mais uma treta do coach picareta. Então esse Medina, quando o Pablo Marçal foi expulso, porque Pablo Marçal foi expulso ontem do debate. Depois que ele foi expulso, logo concomitantemente ocorreu o entreveiro. Eu não vou mostrar. Inclusive, minha equipe tinha colocado o videozinho aqui, eu já tirei o vídeo do ar. Falei, não vou colocar isso. Eu não quero isso. Isso aqui, para mim, a política já foi embora há muito tempo. Agora, nós temos que fazer algumas perguntas. Por que Pablo Marçal ainda participa de debate? Por causa das visualizações? Dos likes? Do engajamento? Por que Pablo Marçal, que não respeita as regras, participa de debate ainda? Por que ele ainda é convidado? Ontem, na live das 16h30, e o debate ia começar às 19 horas, eu falei ontem aqui na live, às 16h30, quem estava aqui viu. O que eu falei? Eu falei, pode preparar. Pablo Marçal vai aprontar. Pablo Marçal está falando que apresentou a pior parte dele, e que agora ele vai apresentar a melhor parte dele. Eu falei ontem, pode esperar, ele vai aprontar. Por quê? Eu ainda falei assim, ó, porque eu aprendi com a minha avó. Cada um dá o que tem. Não adianta você esperar de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Ela vai te dar exatamente o que ela tem para dar. E máscara é algo que foi feito para cair. É algo que foi feito para ficar só um tico-tico. Não tem como ficar muito tempo. E Pablo Marçal não tem outra coisa para dar. Ele começou a desobedecer às ordens e às regras lá de respeito e de ordem no debate, no finalzinho do debate, nas alegações finais, vou chamar assim,
manifestações finais, ele queria fazer o vídeo do cortezinho para postar nas redes sociais. Aí ele começou a falar um monte de coisa que não tem prova, que não tem julgamento. Aí o mediador lá deu advertência, falou para ele: você não pode continuar assim, porque para ter um acordo aqui, vocês assinaram e tal. Aí ele continuou. Aí o cara deu outra advertência para ele: o senhor não pode, porque. Aí a terceira, o senhor está expulso. O senhor está expulso. Aí quando ele falou que o senhor está expulso, ele saiu, aí eu só viu o top. E tem um vídeo aí, o cara deu um murro no assessor do Ricardo Nunes. E a justiça decidiu aqui, ó, manter bloqueadas as redes sociais até o final da campanha. Agora, o que tinha que haver é um boicote a Pablo Marçal. E não aceitar ele nos debates. Não convidar. Só aceitar ele se ele tivesse uma ordem judicial obrigando que aceitasse ele. Senão, não aceitar. Só que são coniventes também. Querem likes, querem visualização, porque traz dinheiro e tal e coisa, e acaba levantando palanquete para ele fazer o seu picadeiro. E eles acabam tocando tambor para maluco dançar. Uma vergonha. E vou repetir, Pablo Marçal não tem outra coisa para dar a não ser isso. Provocações, ilações, insinuações, injúrias, calúnias, provocações para fazer o picadeiro do cortezinho do vídeo para viralizar nas redes sociais. Só isso, mais nada. E foi isso novamente que aconteceu ontem. Um dia uma cadeirada, no outro dia é um murro, no próximo vai ser o quê? Uma vergonha. No geral, no debate, quem saiu melhor? Para mim, Boulos. Para mim, Boulos saiu melhor. Porque Boulos, ele está subindo nas pesquisas. E ele está conseguindo se manter numa posição de não cair nas provocações. Sem ser também bunda mole. Vou falar logo, sem ser bunda mole também. Para mim, ele saiu melhor. Daqui a pouco nós vamos ter novas pesquisas e vamos ver o que vai acontecer. E eu vou te falar já, na minha percepção, sabe quem vai derrubar Pablo Marçal? Você conta, eu conto. As mulheres. As mulheres não vão votar em Pablo Marçal. É lógico que vai ter mulher que vai votar. Eu estou falando numa visão ampla. Pablo Marçal não terá votos da maioria das mulheres. Não terá. Mulher, mãe, mulher que tem uma sensibilidade maior, ela não vai aceitar, ela não vai dar o seu voto para uma pessoa que representa o que Pablo Marçal está representando no pleito eleitoral. Essa é minha percepção. E acredito, inclusive, que vão vir pesquisas mais robustas a partir disso. E as mulheres são a maioria do eleitorado. Quem vai derrubar Pablo Marçal nesse pleito eleitoral será as mulheres. E dentro desse ambiente, eu já digo, Boulos tem que entrar nessa brecha, porque o eleitorado feminino é a maioria. E graças a Deus, não é? Não obstante nossas diferenças, homens e mulheres, e é natural e faz parte da natureza humana, etc e tal, as mulheres, querendo ou não, aceitando ou não, têm um viés de uma sensibilidade maior. E a gente acaba ficando mais chocada com esse tipo de situação. E acaba criando uma repugnância de determinadas figuras. E Pablo Marçal é uma delas. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, bota, 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 fora lamaçal. Ô, catástrofe. Que vergonha. Agora só tem um porém. Presta atenção no que eu vou falar para você. É só uma sombra do que vai ocorrer em 2026. 2026, o bicho vai pegar. Agora, nós estamos falando de eleição para quê? Presidente ou presidente? Vereador e prefeito. 2026 vai ser para presidente da República, senador,
deputado federal, deputado estadual, governador, o bicho vai pegar no Brasil todo. Justiça Eleitoral tem que se capacitar, recrudescer as regras, e daqui a pouco vai ter que responsabilizar realmente quem é o entrevistador. Porque tem gente que não é digno de estar num debate político, da grandeza, por exemplo, como da cidade de São Paulo, gente. E chamam o cara, que nem era obrigado a chamar. Porque o cara não tem nem, o partido dele não tem nem representação na Câmara de Deputados Federais. Mas o poder econômico prepondera ainda, infelizmente. Agora, que é uma vergonha, é uma vergonha. E o cara ainda diz que vai ser presidente da República. Ai, ai, só Jesus. Meu querido, ontem, lá na Comissão de Constituição e Justiça, foi rejeitado o recurso do Chiquinho Brazão, deputado federal, que teve a sua cassação estabelecida, que não é definitiva ainda, porque quem decide é o plenário. A cassação de Chiquinho Brazão foi determinada na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 1. Quem votou contra, Andréia? O deputado federal aqui do Rio de Janeiro, Gutenberg Reis. Que vergonha desse deputado. Guarda a cara desse deputado aqui, gente. Esse aqui tem que guardar. Votou para Chiquinho Brazão não ser cassado na Comissão de Constituição e Justiça. O único voto. E na Comissão de Constituição e Justiça, Jaque Rocha, que teve um papel importantíssimo, já que outros 5 deputados que foram sorteados saíram fora para não fazer o relatório de voto de cassação de Chiquinho Brazão. Ela aceitou a parada, Jaque Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro, PSOL não, do PT do Rio de Janeiro, mulher negra de esquerda. Tem que ser, né, para ter coragem. E ontem também, o deputado federal do Republicanos de direita, Ricardo Aires, fez o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça para negar o recurso que tentava derrubar a decisão aqui, ó, de 16 a 1 do Conselho de Ética que estabeleceu a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. E vou repetir, isso aqui é importante. Ontem, na CCJ, o Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, e Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, votaram na CCJ para tentar aceitar o recurso e livrar da decisão estabelecida na Comissão de Ética de cassação de Chiquinho Brazão. Uma vergonha, não é? Que coisa, né? É importante a gente saber isso aqui, por isso que eu fiz questão de trazer a cara desses sujeitos. Agora, qual é a tramitação? Agora, isso aqui vai ter que ir para o plenário. E o plenário é que decide de forma final se Chiquinho Brazão terá o seu mandato cassado ou não. Chiquinho Brazão, ele foi indiciado pela Polícia Federal, já foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, e a denúncia já foi recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em que estão presos toda a organização criminosa. Dentre eles, Chiquinho Brazão, o próprio deputado federal, ainda deputado federal, que deve ser cassado. Quem vai estabelecer a data de se colocar essa situação no plenário é o presidente da Casa, Arthur Lira. Está preso o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, irmão de Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil à época, em 2018, um dos mandantes e que planejou o assassinato de Marielle Franco, segundo as investigações, segundo a Polícia Federal e o próprio PGR. Já foi feita a denúncia, eles estão nos bancos dos réus e estão respondendo o processo junto ao Supremo Tribunal Federal. E já está preso também, já mais de 6 anos, Rony Lessa, que foi o matador, que fez a delação premiada,
O Maxwell, que deu todo o suporte ali para a execução, também está preso, esses são militares, e o Queiroz, que também dirigiu o carro no dia da execução, também está preso, dentre outros que participaram. Todos estão presos e agora está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, esses, segundo a PGR e a Polícia Federal, bandidos assassinos, que mataram Marielle Franco por questão de especulação imobiliária, uma área ali em que Marielle estava tentando dar a função social da propriedade para essa área, enquanto Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, dentre outros, tentava pegar essa área para eles para a construção de uma nova comunidade, onde eles estabeleceriam uma nova milícia no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, segundo a Polícia Federal, a própria Procuradoria-Geral da República. Graças a Deus, a justiça está sendo feita e será feita. Agora, quando a gente olha e vê que 5 deputados federais se esquivaram de fazer o relatório e o parecer e o voto principal na Comissão de Ética para a cassação de Chiquinho Brazão, eu fico na dúvida se esses são tão bandidos quanto ou se é medo, porque é uma organização muito perigosa, segundo a Polícia Federal, que inclusive estão presos os 3, os mandantes, exatamente por obstrução de justiça, de tentativa de intimidar testemunhas, etc. e tal. Também a periculosidade dessa organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, tem envolvimento direto com a milícia no Rio de Janeiro e que está infiltrada dentro das estruturas de poder, lamentavelmente, do Rio de Janeiro. Uma vergonha. Bom, feitos esses esclarecimentos, olha aqui. Ontem foi decretada a prisão preventiva de Gustavo Lima. E Gustavo Lima saiu do Brasil 12 horas antes. Tinha show agendado e tudo. Muito possivelmente ele teve informação privilegiada e saiu do Brasil. Mas, inclusive, ele pode ser preso onde ele está em Miami. Pode ser decretada, expedida uma ordem de prisão por carta rogatória e os crimes, a priori, que ele está sendo indiciado e suspeito, também é crime lá nos Estados Unidos. Logo, por acordos internacionais, havendo essa carta rogatória, chegando lá na justiça americana, com certeza eles vão estabelecer a prisão dele e mandar ele aqui para o Brasil. Agora, lógico que tem muito poder, né? Tem muito dinheiro. Estava lá na Grécia, esses dias para trás aí, ó. Estava até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, lá no barco, lá, de milhões, de bilhões de reais, lá na Grécia, junto com ele. Estava o governador de Goiás, junto aqui. Então, é muito poder, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E a juíza que decretou a prisão, a doutora Andréia, realmente ela fez um parecer muito robusto de toda essa organização criminosa, em que uma das situações que ele aqui também é investigado é por ter dado fuga para 2 foragidos do envolvimento de toda essa situação. Gustavo Lima nega a participação de tudo isso, diz que não tem nada disso, que fez propaganda já, verdade, mas que não tem nada a ver. Só que já descobriu, segundo a decisão da juíza, a do Tribunal de Justiça lá de Pernambuco, que ele é sócio de uma das empresas de jogos ilícitos e tudo mais. Então, assim, fica complicado. Então, de um lado foi decretada a prisão dele, do outro lado a justiça soltou aqui, ó, a Deolane, que também está envolvida em questão de cassino, jogos, jogo de bicho, segundo as investigações, ela foi solta e a mãe dela também foi solta de toda essa situação. Vai continuar a investigação, o processo e tudo mais, mas foi liberada da cadeia. Eu sei, meu querido, e já falei isso para vocês ontem e vou repetir, isso é só a ponta do iceberg. Eu acredito que deve ter muita gente aí famosa, de influenciadores, que deve estar com medo nesse momento do toque, toque, toque da polícia. Porque muita gente se envolveu com essa questão de jogos ilícitos, fazendo com que a pessoa jogasse. Dando aquele trem que você vai ganhar patifaria nenhuma. Esse trem de jogo é bobagem. O trem foi feito para você perder. Quem vai ganhar é eles. Você vai se lascar. Então, teve um monte de influenciador que fez propaganda desses trem e tal. Então, existe uma série de situações aí de gente que muito possivelmente vai responder por toda essa situação. E, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. O computador, esse trem de jogo, é ilusão. É ilusão. Foi feito para perder. Quem está ganhando são eles. Inclusive, um dos envolvidos aqui no Gustavo Lima, segundo a decisão da juíza, só de carro
o cara tem 40 milhões de reais só de carro. Só de carro. Fora outros bens. Aí tem questão de empréstimo, não sei o quê, que é lavagem de dinheiro. Porque o cara não precisava pegar empréstimo. Só de carro, 40 milhões, para que vai pegar empréstimo de 10 milhões, de 1 milhão? A lavagem de dinheiro. O que é isso, lavagem de dinheiro, André? É o seguinte, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro tem uma fonte. E a fonte primordial do dinheiro é o quê, Andréia? Seu trabalho. Você tem o seu trabalho, você tem o seu salário, sua porcentagem. Aí tem como você até justificar, não, eu sou rico hoje, por exemplo, porque eu trabalhei aqui, ó, eu fiz isso, eu produzi isso, eu tenho uma empresa tal, que rende tal e tal e coisa. Quando a pessoa entra num esquema criminoso, que dá muito dinheiro, como por exemplo, lavagem, como por exemplo, droga, como por exemplo, jogo, dá muito dinheiro esse esquema. Aí o dinheiro aparece muito. Aí, para você não ser pego pela Justiça, pela Receita Federal, você tem que criar um esquema para lavar o dinheiro, para transparecer que ele tem uma origem lícita, que ele vem de uma fonte lícita. Aí eles começam a criar factoides. Eu lembrei da vaquinha. Da vaquinha, não. Como é que chama? A vaquinha do Pix lá de Bolsonaro, que recebeu 17 milhões de vaquinha. Lembrei da vaquinha, não sei por quê. Aí você precisa dar uma pseudo-origem lícita para o monte de dinheiro que está entrando. Aí um dos esquemas que eles usavam para lavar dinheiro é empréstimo. Um rico empresta para outro rico. Não obstante, eu não vou mentir para você, rico só empresta dinheiro para rico. Por quê? Porque quando ele precisar, ele sabe que vai ter também do outro rico. Mas para que o rico vai pegar dinheiro do rico se só de carro ele tem 40 milhões? Lavagem de dinheiro. É para justificar a entrada do dinheiro nas contas dele para ele poder usar. Senão ele vai ter que mocotar o dinheiro vivo e pagar tudo em dinheiro vivo, para ver se não é pego pelo sistema de Receita Federal, Polícia Federal, do COAF, etc e tal. Então, é muito dinheiro. E você quer saber como que esse povo está sendo pego e vai ser pego? Pelo dinheiro. É muito dinheiro. É só seguir o dinheiro. Milhões, bilhões. De onde vem esse tanto de dinheiro? Não nasce no pé da árvore. De onde veio? Origem ilícita. Por isso que, inclusive, hoje, infelizmente, tem gente que usa entidade religiosa, igreja, para lavar dinheiro. Por quê? A igreja lá tem os dízimos e as ofertas. Tem igreja que não tem nem o nome de quem dá o dízimo, de quem dá a oferta, só coloca lá e tal. Não. E tem imunidade tributária de impostos. Aí existe um verdadeiro esquema do crime organizado com determinadas entidades religiosas para lavar o dinheiro. Por quê? De onde veio o dinheiro? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Mas quem deu aqui? A pessoa doou 50 mil? Quem deu 50? Não sei, a gente não cobra dinheiro para não constranger ninguém, a gente não cobra o nome de quem doou. Geralmente tem um envelopezinho que a pessoa coloca. A pessoa colocou e colocou no baú. Não sei quem foi. Tá aí. Ah, tá, então tá bom. Coloca na contabilidade, lavou e deu uma origem lícita. E, infelizmente, isso ocorre dentro de entidades religiosas, lamentavelmente. Isso é exceção, lógico. A maioria das entidades religiosas tem realmente né, um ministério de ajudar pessoas, de realmente tentar trazer amor, paz, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus de todo o teu coração, etc e tal. A maioria, eu acredito que seja assim. Mas que tem a banda podre, em que é muito fácil lavar dinheiro, é. Eu só não sei por que não existe uma investigação bem contundente em relação a isso. Mas eu vou dizer por quê, porque realmente é difícil. Exatamente por essa falta de formalidade de quem doa, de quem não doa, de quem dá o dízimo, de quem dá a oferta, de quem não sei o quê, não tem como. Apesar que tem como, se quiser, né? Mas, enfim, meu querido e minha querida, é essa toda a situação. E agora eu percebo um movimento no Supremo Tribunal Federal. E talvez isso também justifique de uma banda um tico-tico do desespero, por exemplo, de Nicolas Ferreira, conforme eu te explicara no início da live, dos tiros no pé que ele está dando. Olha essa situação aqui. O STF rejeitou o recurso de Janones por injúria a Bolsonaro, em que Janones ali
chamou Bolsonaro de assassino, assassino e tal e coisa. E da mesma forma, está andando o processo contra Nicolas Ferreira por injúria contra Lula, em que Nicolas Ferreira chamou Lula de ladrão. Diante dos fatos sociais, não só a lei deve se acomodar aos fatos sociais, se adequando a ele, regulamentando os fatos, a fim de se evitar conflitos. O judiciário também tem esse condão de se adequar aos fatos sociais, às realidades sociais, para a adoção de medidas necessárias a fim de manter um mínimo de pacificação social e de ordem pública. E o que ocorre? Hoje, deputados federais e senadores, muitos de extrema-direita, têm abusado muito da sua liberdade de expressão, com o mote, inclusive, de dizer que ele tem imunidade parlamentar. Não, artigo 53 da Constituição, eu tenho imunidade parlamentar, eu tenho liberdade na manifestação dos meus pensamentos em relação a votos, palavras e opiniões. Mas, na verdade, eles estão usando essa imunidade para o cometimento de crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, etc. e tal. E a partir desses julgamentos aqui, que haverá, inclusive eu fiz questão de colocar um de esquerda e um de direita, ou de extrema-direita, para deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal não vai fazer distinção. Se abusar do seu poder, aliás, do seu poder não, da sua liberdade de manifestação de pensamento, no caso de senadores e deputados, da sua imunidade parlamentar, vão responder pelos seus crimes. Porque isso aqui está gerando, meu querido, uma violência muito grande por parte de autoridades públicas, deputados e senadores, que representam os estados, que representam o povo brasileiro, que deveria dar o exemplo para a população brasileira, mas eles mesmos estão entrando num ambiente de maior violência, que acaba reverberando no que está acontecendo hoje no pleito eleitoral. É uma cadeirada, é um murro, daqui a pouco é um tiro, daqui a pouco é o que mais? Mas isso tudo é um processo concatenado e progressivo de violência, que começa com um xingamento, que não tem a repressão necessária e parte para outros atos de violência. O Supremo Tribunal Federal caminha para recrudescer o seu entendimento e os seus precedentes, mudando os seus precedentes em relação a essa tal de liberdade de expressão, notadamente no uso da imunidade parlamentar como escudo para o cometimento de crimes. Isso aqui é um exemplo que vai ocorrer. Vão ser condenados. Os dois. E o caso mais grave dentro desse ambiente, que eu não posso deixar de explicitar dentro desse contexto, é exatamente o caso de Eduardo Bolsonaro, também de Marcos Duval. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e Marcos Duval, senador, que com o mote de que tem imunidade parlamentar, tem cometido crimes. Os dois. E no caso dos dois, é um pouco mais grave, porque eles também cometeram crime, segundo a Polícia Federal, de incitação ao crime e até mesmo de corrupção de menores. Quando eles fizeram postagens atacando o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que é um dos principais delegados que está a investigar os possíveis crimes perpetrados pela organização criminosa que teve como chefe Bolsonaro. Seja em relação à ladroagem das joias, seja em relação à fraude no cartão de vacina, seja em relação à tentativa de golpe. Aí eles começaram a fazer postagens de ataques a esse delegado com mentiras, calúnias e difamação, criando um ambiente de inimosidade de pessoas que são de extrema direita contra esse delegado e a sua própria família, que começou a ser ameaçada também, colocando inclusive a imagem de um menor, em que a Polícia Federal já indiciou, inclusive, por corrupção de menores. A mesma situação, só que não tem imunidade parlamentar, Silas Malafaia fez na semana de convocação para o 7 de setembro, em que ele também postou um vídeo, inclusive colocando um vídeo de uma criança nessa situação, e acredito que ele deva ser responsabilizado também.
nas próximas semanas sobre essa situação. Mas voltando aqui para os parlamentares, o Supremo Tribunal Federal vai recrudescer o seu entendimento sobre essa situação, visando, a partir dos fatos sociais de violência política, trazer a responsabilização para ver se traz a racionalidade na cabeça desses políticos que devem ser exemplos positivos. E hoje o que eles estão fazendo é sendo exemplos negativos para a sociedade brasileira. E o pior de tudo é que quando eu lembro que nós estamos pagando R$ 44 mil de salário para eles fazerem o que eles estão fazendo, segundo a Polícia Federal, cometendo vários crimes, inclusive. E quando eu lembro que no ano passado, Eduardo Bolsonaro, só de verba de gabinete e tudo mais, ele gastou mais de R$ 1 milhão, aí eu fico ainda mais indignada. Indignada. São pagos e muito bem pagos. Inclusive, deveria haver uma reforma política, só que sobre isso, deputados e senadores nem falam, não é? Eles nem falam sobre isso. Reforma política, de jeito nenhum. Inclusive, dentro desse aspecto, eu fico pensando, até quando? Porque isso tudo está ocorrendo, é nossa responsabilidade. Por quê? Porque não sabemos votar. Eu não votei nesse povo, é claro, mas eu jogo para todos nós enquanto povo, porque é um trabalho que tem que correr paulatinamente de conscientização. As pessoas estão elegendo bandidos, estão colocando dentro das esferas de poder bandidos, salafrários, que são eleitos pelas urnas eletrônicas e eles se levantam contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral, mamam nas tetas da República e ainda dizem que são antissistema, não são sistema e tal coisa, e tem imbecil que acredita. Tipo Bolsonaro. Bolsonaro diz que é antissistema. Bolsonaro foi um dos deputados federais mais inúteis que esse Congresso Nacional já teve. 28 anos enquanto deputado federal, 4 anos como o pior presidente da nossa República. Hoje continua mamando nas tetas da República com um salário de R$ 41.600 pagos pelo dinheiro público do fundo eleitoral do PL, que recebeu esse ano mais de R$ 200 milhões de fundo partidário, que recebeu agora de fundo eleitoral mais de 886 milhões de reais. Mas por que tanto dinheiro? Porque foi o partido que mais elegeu pelas urnas eletrônicas, que eles disseram que tinha fraude, elegeu a maior bancada de deputado federal e a segunda maior bancada de senadores. Por isso está recebendo a maior quantidade de fundo partidário e de fundo eleitoral. Mais de R$ 1 bilhão só esse ano. E Bolsonaro mamando nas tetas da República, diz que é antissistema, fraude nas urnas, código-fonte, tal coisa, e mamando nas tetas da democracia que eles mesmos tentaram derrubar. E ainda tentam. Até quando? Por que o Congresso Nacional não faz uma legislação mais robusta nesse sentido? Um cara que atenta contra a democracia está recebendo R$ 41.600 de fundo partidário, que é um dinheiro que existe para bancar os partidos para a concretização da democracia. Mas isso ninguém quer mudar. Não, deixa. Isso ninguém quer mudar. Por quê? Porque é tudo, quase tudo. É sem vergonha, tanto quanto. Uma vergonha. Misericórdia. Lula vai discursar hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU e deverá falar de mudanças climáticas e de guerras. O deus da guerra, né? Hoje nós temos um deus da guerra, um deus com D minúsculo, Benjamin Netanyahu, que está atacando o povo palestino de tudo quanto é jeito. Acabou com Gaza, matou criança, mulheres e tudo, não aconteceu nada. Estados Unidos passa pano, e agora o Líbano está atacando o Líbano.
Ué, André, mas por que isso? Terra. Não se iluda, não. Ele vai atacando e vai ocupando os territórios. Quer território, quer poder, quer mostrar que pode, que faz e acontece. Notadamente porque os Estados Unidos passa pano. Um massacre. E as pessoas tentando fugir novamente. Até quando? Que loucura que é essa? Uma vergonha. E Lula deve falar sobre isso. E tem que falar mesmo. E outra coisa, o meu posicionamento, vou falar uma coisa pra vocês. Lula, ele tem que ir na China. Lula tem que ir na China. Ele ir na China. E ver o que é a China hoje. A China constrói um arranha-céu em uma semana. No Brasil aqui, construir um arranha-céu, não mais para o público, eu estou falando o público, não estou falando nem coisa, estou falando o público. O Brasil demora, tem obra aí, em município, estado, você sabe disso, que já virou, tem até o apelido hoje no Brasil, elefante branco, geralmente eles falam, porque nunca termina a obra. O centro do mundo hoje não é Estados Unidos, mais. O centro do mundo é a China, em tecnologia. Se o Brasil quiser crescer de fato e de verdade, Lula tem que ir na China, conhecer lá e pegar o máximo de conhecimento, de tecnologia, indústria, em tudo. E fazer parcerias e trazer para o Brasil. A maior indústria hoje de metrô, bala, no mundo está na China. Tecnologia, conhecimento. E o Brasil tem com que barganhar. A China precisa de alimentos, precisa de ferro, precisa, e nós temos isso. Eles precisam disso e nós precisamos de tecnologia, de conhecimento, para crescer o Brasil, indústria e tecnologia. Só assim o Brasil será pujante. Enquanto ficar aí, Estados Unidos é o mais-valia. É só para eles. Não estou falando que a China também não é, não. Mas nós temos algo muito valioso para a China, e a China tem algo muito valioso para nós. Lula tem que ir para a China e fazer parcerias de troca, de conhecimento, tecnologia e tudo mais. Aí você vai ver o Brasil, ó, romper. É isso. Sair desse circozinho onde, na verdade, eles usam o Brasil até hoje como se fosse uma colônia para exploração. Não quer que o Brasil desenvolva patavina nenhuma. Quer que o Brasil continue do jeito que está, só exportando as commodities, produtos sem valor agregado. Aí eles pegam o produto lá, agregam o valor e vendem para nós 10 vezes o valor. Se o Brasil não investir em tecnologia, ciência, educação, e precisa de velocidade para isso. Quem tem velocidade? China. Vai lá. Tem gente que fala que a China é comunista. Vocês não têm noção do que é a China hoje. Não tem noção. É outro mundo. Em tecnologia, em velocidade, de informação, em tudo. Desde a construção civil, a robótica, a tudo. E é lá que Lula tem que investir e fazer trocas comerciais. Estados Unidos quer que o Brasil continue colônia para exploração e o Brasil manietado, sem ser uma grande potência, para até não ameaçar a hegemonia dele. É isso. Não vou dizer que a China talvez não tenha também esse condão, não. Mas China tem interesses no Brasil, precisa de comida, precisa de ferro, precisa de um monte de coisa que nós temos. Só saber negociar. E Lula sabe fazer isso. Enquanto ficar nesse circuito, Estados Unidos, eles não vão deixar o Brasil romper. Não vão. Então, Lula, aproveita, meu querido. Aproveita a saída sua lá e, ó, vai para cima. Vamos para cima. Viu, meu querido? Inclusive, Lula ganhou um prêmio pelo combate à fome no Brasil, de uns homens que é um dos mais ricos, Bill Gates,
Esse sim é diferente do Elon Musk. Esse é um dos homens mais ricos do mundo, entende de tecnologia, dono de tecnologia, de tudo mais, e não fica tentando atacar a soberania dos outros países. Ele é na dele. Esse sim. Aí você percebe a diferença de um imperialista que quer impor o seu império aqui no Brasil, Elon Musk, e um cara que é poderosíssimo e que respeita as nações, respeita a soberania, as leis e tudo mais, que é Bill Gates. Olha aqui, Lula foi homenageado e ganhou um prêmio pela luta de Lula, do combate à fome e à miséria no mundo. Que orgulho, hein? Que orgulho do nosso presidente, hein, gente? Isso aqui não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer um, não. Por isso que vocês têm inveja. É por isso que a extrema-direita tem inveja de Lula. Não é? Eu sei, não, já tem Gadinho chorando na live. Ô, Gadinho! Não, eu entendo a inveja de vocês. Bolsonaro nunca seria, nunca será e nunca chegará aos pés de Lula. Nunca. Era um pária internacional. Lula não. Lula realmente é diferenciado. Tem problemas? Tem. Não é perfeito? Tem. Mas é um cara diferenciadíssimo. Um metalúrgico, um trabalhador, saiu lá da pobreza, do Nordeste, da seca. É um homem abençoado por Deus, com certeza. Veja aqui. A Fundação Bill Gates te apresentar o senhor com o prêmio dos Goalkeepers. Presidente, estou aqui. Espero que você esteja me ouvindo. Presidente, você está me ouvindo? Faz um gesto assim para baixo. I need a headset. A headset. Hi. On the award, Bill Gates. Thank you both also for agreeing to take a couple of questions. E você ter aceitado algumas perguntas. O que você fez pela subnutrição é incrível, presidente. Você tem agora a presidência do G20, que você quer fazer uma aliança global contra a fome. Você tem trabalhado com a subnutrição e diminuir a subnutrição há anos, quando você era presidente. O seu país, pela primeira vez, você ajudou 84% das pessoas no Brasil. Eu acho que isso merece uma rodada de aplausos. É importante contar a história do começo. A obsessão que eu tenho para tentar cuidar de combater a fome no mundo é exatamente pela minha origem. Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e, com 7 anos de idade, a minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo, com 8 filhos menores, na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade, já em São Paulo. E é inadmissível que no século XXI, no mundo com alta tecnologia, com desenvolvimento genético altamente admirável, com o homem visitando vários planetas, a gente tenha criança que vá dormir de noite sem comer e levante de manhã sem ter um pão com manteiga para tomar café. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é a irresponsabilidade dos governantes do mundo que não querem enxergar as pessoas mais pobres, que não cuidam da necessidade de distribuição de alimento. A minha experiência como presidente da República do Brasil é que eu disse no meu discurso de posse em janeiro de 2003,
Eu disse, se quando eu terminar o meu mandato, cada criança, cada mulher e cada homem estiver fazendo 3 refeições por dia, eu já terei cumprido a missão de vida na minha passagem pela Terra. E foi assim que nós fizemos no Brasil. Nós criamos o programa Fome Zero, que depois se transformou no programa Bolsa Família, e nós resolvemos fazer o milagre de colocar o povo pobre dentro do orçamento da União. Eu não sei se todo mundo aqui que está nesse plenário sabe como é que se faz um orçamento. O orçamento de um governo federal, você pega toda a previsão que você tem de arrecadação de todos os impostos e você vai distribuir pelas áreas que você tem que cuidar: educação, saúde, transporte, diplomacia, forças armadas, tudo que você tem que distribuir. Acontece que nunca sobra espaço para o pobre, porque o pobre não é organizado, o pobre não está em sindicato, o pobre não tem condições de fazer passeata, de ir à capital protestar. O pobre é pobre. E eu, quando era mais jovem, eu imaginava, eu dizia assim, as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar. É preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva as pessoas à submissão. Então, cabe ao Estado, seja ele o americano, ou brasileiro, ou chinês, ou finlandês, ou norueguês, ter como premissa básica atender às necessidades do mais pobre. O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar a Microsoft, que não têm condições. Essas pessoas precisam do Estado. Então é para elas que o Estado precisa governar. E esse é o sucesso que eu tive no meu governo. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014 e depois que eu voltei à presidência agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já acabamos, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome. Presidente, o Bolsa Família, na verdade, é o padrão ouro dos programas de inclusão social, mas agora você também tem a presidência do G20 e depois a COP. Como é que você planeja usar esses fóruns para ajudar no ataque contra a subnutrição e fome no mundo? Olha, não é apenas o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma coisa extraordinária, mas não é apenas ele. O Bolsa Família, a gente distribui uma quantia equivalente a R$600 por cada família, mais R$150 por cada filho até 6 anos de idade e mais R$50 para cada filho até 17 anos de idade. Mas além do Bolsa Família, você tem que aumentar o salário mínimo. Além do Bolsa Família, você tem que ter política de crédito. Além do Bolsa Família, você tem que ter muito investimento para o pequeno e microempreendedor. Ou seja, a minha tese é de que na hora que o dinheiro começa a circular e a passar na mão de muitas pessoas, as pessoas começam a perceber que começa a gerar emprego, começa a melhorar salário, começa todo mundo a ganhar. Então, Bolsa Família, eu diria, sem medo de errar, que é possivelmente a experiência mais bem-sucedida de combate à fome no mundo. Eu, quando deixei a presidência em 2010, eu tentei levar o programa para vários países africanos, para vários países latino-americanos. Agora, esse programa ele só pode ser executado se houver decisão política de governo. Eu, por exemplo, Bill Gates, acho louvável que um empresário como você crie uma fundação. Acho louvável. Mas o que vai resolver o problema da miséria, efetivamente, não é através da doação de uma fundação que é importante, é através de políticas públicas. É através de políticas públicas de decisão de governo. Então, o G20, nós aprovamos uma coisa chamada Aliança Global contra a Fome. O G20 nós vamos discutir 3 coisas importantes.
a questão da Aliança Global contra a Fome, vamos discutir a questão da transição energética e vamos discutir a questão da governança mundial. O mundo está desgovernado. Ninguém respeita ninguém. A ONU, quando ela foi criada, a ONU tinha 51 países que eram sócios da ONU. Agora tem 193. Significa que mais de 140 não participaram da criação da ONU. E a ONU, que quando foi criada, teve força para criar o Estado de Israel, a ONU hoje não tem coragem de criar o Estado palestino. A ONU não consegue. Não tem força para decidir. Não precisaria ter tido a guerra da Rússia com a Ucrânia, não precisaria ter tido, sabe, o genocídio na faixa de Gaza, não precisaria ter, sabe, a invasão da Líbia, não precisaria ter a guerra do Iraque. Tudo isso poderia ter sido evitado se a ONU cumprisse com a sua tarefa de ser uma espécie de governança mundial. Uma coisa importante que você tem que saber, como é que a gente vai cuidar do planeta Terra se as decisões que são tomadas nos encontros não são cumpridas? Aqui não se cumpriu o protocolo de Kyoto, não se cumpriu a decisão de Copenhague, não se cumpriu o Acordo de Paris, não se cumpriu as ODS, não se cumpriu a meta do milênio, sabe, que era até 2030. Nada é cumprido, porque é decidido e não é cumprido. Por quê? Porque não tem governança. Porque não tem autoridade governamental mundial. E é preciso ter. É preciso ter. Então, a nossa decisão e a nossa briga é que o mundo não pode continuar com 5 países sendo membros do Conselho de Segurança da ONU. Não pode. Tem que ter participação do continente africano, do continente latino-americano, do continente asiático. Sabe? Para que a gente possa ter uma instância mais plural, mais representativa e que a gente não tenha direito de veto. Ninguém mais respeita uma decisão da ONU. Então, os pobres não têm representação. E a ONU poderia ser essa referência. A ONU poderia conquistar essa credibilidade e é por isso que no G20 a gente vai discutir isso e também vai discutir a questão da transição energética. E aí eu tenho muito orgulho de dizer, na questão da transição energética, o Brasil será um país imbatível. É importante vocês saberem que hoje a matriz elétrica mais limpa do mundo é a do Brasil. 90% da nossa matriz energética é renovável e 50% de toda a energia é responsável. Nós temos o biodiesel há 20 anos e o etanol há 50 anos. Portanto, a gente vai produzir etanol, vai produzir biodiesel, vai produzir hidrogênio verde, vai produzir eólica, vai produzir solar, vai produzir biomassa. E a gente vai poder provar que o mundo pode ser limpo, que o mundo pode não emitir gás de efeito estufa e que a gente pode prometer que nós, animais, seres humanos, não vamos continuar destruindo a nossa terra, a nossa casa, o nosso planeta. Até porque os mais ricos do mundo, estão fazendo foguete e tentando procurar espaço para morar e não tem. Vai ter que aprender a cuidar da terra, vai ter que aprender a cuidar do nosso planeta para a gente ver dignamente. Thank you, President. Muito obrigado, Bill Gates, all of this needs a lot of meu querido, você gostando ou não de Lula, você tem que ter minimamente o senso, eu diria até o caráter de aceitar que ele é extraordinário. Saiu da pobreza, lá do agreste, lá da seca, 3 vezes presidente da República, reconhecido e conhecido internacionalmente, com muito respeito. Realmente, você tem que encarar essa realidade. Se você não encarar, eu entendo a sua inveja, eu entendo. Enquanto isso, a mídia corporativa, ninguém falou sobre essa situação. Eu vou te mostrar só o Globo aqui, para você ver o que o Globo está mostrando. Ninguém mostrou. O Globo, por exemplo, só está mostrando isso aqui, ó, da agressão, do picadeiro, Tarcísio, da briga, o cara que deu murro,
o Gustavo Lima, ordem de prisão, não sei o quê, só isso. Não falou, que eu tenha visto, e eu pesquisei, nada sobre esse prêmio que Lula recebeu de um dos homens mais ricos do mundo, que é o Bill Gates, trabalha na área de tecnologia e tudo, e que, diferente de Elon Muriçoca, respeita as democracias, respeita a soberania dos países, e, além de tudo, e para além disso, ainda deu um prêmio para Lula pelo seu trabalho conhecido e reconhecido internacional pelo combate à fome no mundo, especialmente no Brasil. Viva Lula, viva a democracia e viva o amor que venceu. Não obstante, tenhamos ainda batalhas a serem travadas, porque a extrema-direita resiste, insiste em querer comandar o país e que não conseguirão, mas a democracia venceu e, graças a Deus, nós estamos aqui para trazer luz, trazer esclarecimento, conscientização e informação. Por isso que nós somos o quê? Resistência. Nesse período de tanta mentira, de tanta violência, de tanta desinformação, de tanta manipulação, em que usam o nome de Deus, usam situações de pátria, família, não sei o quê, mas agem diametralmente oposto a tudo isso que dizem que defendem, e que só engana mesmo gadinho. Meu querido e minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, se você não curtiu, curte a live, que é muito importante. Quando você curte, o YouTube indica para mais pessoas e a gente acaba alcançando outras pessoas para fazer parte aqui desse grupo, que é o grupo da resistência. Tá bom? E deixe seu comentário. Coloque assim, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Fora esse lamaçal. Fora. Não vamos dar holofotes, ficar dando holofotes para isso. Fora esse lamaçal. E vamos nos preparar, porque em 2026 vai ser pior. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha, pois quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, dá uma visitada no primeiro comentário que eu vou deixar agora, tá bom? E às 12h30, se Deus assim permitir, eu volto com mais informações e atualizações para você. Muito obrigado, beijo no seu coração, se cuida, até a próxima live. Tchau, tchau. Eu volto.